Muito boa noite a todos. Gostava de, nesta noite, continuar. O irmão Armando acertou, que eu disse da última vez que aqui estive. Creio que faz hoje 3 semanas. Falei sobre um assunto. Alguém se recorda do assunto sobre o qual eu falei? Sobre um homem que criou a sua própria religião. Uma religião pegando na religião que Deus deu ao seu povo, o judaísmo, e este homem deixou-se embranhar de tal forma na sua própria maneira de pensar, uma maneira de pensar que excluía, na verdade, excluía Deus, pensando ele que estava a fazer aquilo que agradava a Deus, mas estava em completo contraste com aquilo que Deus queria para a sua vida. Estou-vos a falar de Mica. Mica, Juízes, capítulo 17. Eu comecei da última vez por perguntar qual era a história que na Bíblia vem imediatamente a seguir à história de Sansão. É uma pergunta à qual poucas pessoas com a Bíblia fechada são capazes de responder. Espero que aqui a Igreja em Fontanhas seja uma exceção, doravante. Então, Juízes 17 fala-nos deste homem Mica que construiu em sua casa uma casa de imagens. Nós temos isso aqui em Juízes 17:5, que ele tinha uma casa de deuses. E nesse mesmo versículo lemos que ele consagrou a um dos seus filhos por sacerdote. Ele estava a fazer tudo errado. Deus tinha deixado muito bem claro na sua lei que não queria que houvesse outros deuses diante dele, não queria que houvesse imagens de escultura, não queria muitas outras coisas erradas que Mica já tinha feito. Tinha roubado a sua mãe, tinha mentido à sua mãe, não tinha honrado a sua mãe, tinha cobiçado o dinheiro da sua mãe e sobre tudo isso, o pecado da idolatria, sobre tudo isso, consagrou a um dos seus filhos por sacerdote, coisa que estava vedada a todos, com exceção da linhagem de Arão, e este homem achava que estava a fazer tudo bem. Nós lemos aqui no final deste capítulo 17 que ele disse: agora sei que o Senhor me fará bem, porquanto tenho um levita por sacerdote. Sim, porque este homem, entretanto, viu ali de passagem um levita e achou: um levita se calhar é melhor do que o meu filho para ser sacerdote. Mas não, um levita também não servia para ser sacerdote. E vimos também nessa última vez que esta proposta tentadora que Mica fez ao levita, bastante tentadora, porque no versículo 10, sempre por pai e sacerdote, e cada ano te darei 10 moedas de prata e vestuário e o teu sustento, e o levita entrou. E eu falei-vos na altura que vemos aqui muitos pontos de contacto com aquela que é, infelizmente, a maior religião do nosso país, o catolicismo, que, apesar de eles dizerem que não, adoram imagens e têm pessoas como pai e sacerdote, porque pai é padre, o significado da palavra é pai, e sacerdote, também chamam sacerdote. E vimos também que este homem aceitou, por dinheiro, fazer algo que era completamente contrário à lei de Deus. Alguém que tivesse o mínimo de conhecimento da lei de Deus perceberia: não, eu não posso pactuar com isto. Eu não posso alinhar com isto que tu tens em tua casa, Mica. O que estás a fazer é completamente errado. Infelizmente o Mica provavelmente não tinha grande conhecimento da lei de Deus. Porque, tal como eu disse na altura, provavelmente já há várias gerações que a sua família se tinha vindo a afastar gradualmente de Deus e da sua lei. Provavelmente esta família de Mica não faria aquilo que muitas famílias faziam, como a família de Samuel. Os pais de Samuel todos os anos iam a Siló, onde estava o tabernáculo, onde estava o Eli, o sumo sacerdote,
e lá ouviam a lei de Deus. Esta família, se calhar, há várias gerações que não tinham nenhum contacto com a palavra de Deus. E por isso é que estavam a fazer estas coisas todas, de idolatria, consagrar o seu filho para ser sacerdote. Por isso é que eles achavam que isto estava bem. Mas mesmo este sacerdote, este levita, que tinha a obrigação de saber um pouco mais da palavra de Deus, da lei de Deus, mesmo este, perante uma afronta tão grande à lei de Deus, achou normal. Ou talvez ele até tivesse alguma consciência. Isto provavelmente não está certo. Mas, versículo 11, ele consentiu em ficar com aquele homem. Então vemos onde pode chegar a degradação moral, a degradação espiritual daqueles que negligenciam o estudo da palavra de Deus. Foi esta lição que eu procurei, uma das lições que eu procurei tirar da última vez. Quando nós fazemos como este homem, Mica, e nos afastamos da palavra de Deus, quando dermos por ela, ou se calhar nem damos por ela, estamos a fazer coisas completamente contrárias ao que a palavra de Deus diz e nem nos damos conta. Não nos damos conta. Há aquela ilustração que se costuma dar relativamente a várias situações, que é a história da rã e da panela d'água. Não sei se conhecem a ilustração. Se eu tiver uma panela de água a ferver e tentar ter lá para dentro uma rã, ela não se vai deixar ficar. Ela salta fora se conseguir. Não é? Mas se a água estiver a ferver, mas se pusermos uma rã dentro da água e ligarmos da panela e ligarmos o fogão, a água vai aquecendo. E possivelmente, isto é uma ilustração, nunca experimentei isso, nem aconselho a que experimentem. A rã vai ficando dentro da panela de água. Sente-se bem, a água vai aquecendo, ela vai se habituando e chega a um ponto em que ela está cozida. Claro, isto provavelmente não acontece assim, mas concedam esta ilustração. E aos poucos e poucos, se nós formos permitindo que o pecado entre na nossa vida, que entre na nossa igreja, ou que o erro doutrinário entre na nossa igreja, ou na nossa vida, nós quando dermos por ela, ou nem dermos por ela, que Mica não deu por ela, estamos completamente afastados da palavra de Deus. Então, Mica não aprendeu. Não aprendeu com estes erros todos que cometeu e este levita também era-lhe conveniente, ele queria alguma comodidade e encontrou o lugar indicado para ter comodidade e para ter não o serviço a Deus, não o louvor verdadeiro a Deus, mas uma religião criada por este homem Mica. E como eu disse na altura, muitos criam a sua própria religião. Muitos, mas mesmo muitos, milhares de milhões de pessoas criam a sua própria religião, em que eles próprios são o seu Deus e as suas opiniões são as suas escrituras. E há de quem se atrever a dizer que estás errado. A verdade é o que diz a palavra de Deus. Isso é a tua verdade. Poucos aceitam a verdade absoluta da palavra de Deus. Hoje gostava de vos falar sobre o capítulo 18, em que mostra como os danitas, ou os da tribo de Dan, os filhos de Dan, roubaram a religião do Mica. E é uma história bastante interessante, porque se o que se passava na casa de Mica era mau, e se provavelmente o que acontecia na casa de Mica acontecia em muitos outros lugares pela nação de Israel fora, provavelmente havia muitos Micas, vemos como uma tribo inteira envereda pela idolatria. E vamos ver como é que isto acontece. Ora bem, o capítulo 18 é um bocadinho grande. Vamos gastar uns 3 minutos, aproximadamente, a ler. Mas é importante para nós ficarmos com uma ideia geral desta história. Então, Juízes, capítulo 18, nós lemos. E começa logo por explicar porque é que isto estava a acontecer. É atípico neste livro
de Juízes, o que é esta palavra, esta frase? Naqueles dias não havia rei em Israel. E como dizia no capítulo anterior, cada um fazia o que parecia direito aos seus olhos. E Mica era um deles. Então, e nos mesmos dias, a tribo dos Danitas buscava para si herança para habitar, porquanto, até àquele dia, entre as tribos de Israel, lhe não havia caído a herança bastante sorte. Ou seja, eles não estavam contentes com o pedaço de terra que lhes tinha sido dado. E enviaram os filhos de Dan, da sua tribo, 5 homens dos seus confins, homens valorosos, de Zorá e de Estaol, a espiar e rastejar a terra. E lhes disseram, ide, rastejai a terra. E vieram à montanha de Efraim, até à casa de Mica, e aí passaram ali a noite. E quando eles estavam junto da casa de Mica, conheceram a voz do mancebo, do levita, e chegaram-se para lá e lhe disseram, quem te trouxe aqui? Que fazes aqui? E que é o que tens aqui? E ele lhes disse, assim e assim me tem feito Mica, pois me tem assalariado e eu lhe sirvo de sacerdote. Então lhe disseram, ora pergunta a Deus, para que possamos saber se prosperará o caminho que levamos. E disse-lhes o sacerdote, ide em paz, o caminho que levardes está perante o Senhor. Então foram-se aqueles 5 homens e vieram a Laís. E viram que o povo que havia no meio dela estava seguro, conforme ao costume dos sidónios, quieto e confiado. Nem havia possessor algum do reino que por coisa alguma envergonhasse alguém naquela terra. Também estavam longe dos sidónios e não tinham que fazer com ninguém. Então voltaram a seus irmãos, a Zorá e a Estaol. E seus irmãos lhes disseram, que dizeis vós? E eles disseram, levantai-vos e subamos a eles, porque examinamos a terra e eis que é muitíssimo boa. Pois estareis tranquilos, não sejais preguiçosos em irdes para entrar a possuir esta terra. Quando lá chegardes, vereis um povo confiado, e a terra é larga de extensão, porque Deus vos entregou na mão, lugar em que não há falta de coisa alguma que há na terra. Então partiram dali da tribo dos Danitas, de Zorá e de Estaol, 600 homens armados de armas de guerra, e subiram e acamparam-se em Kiriat-Jearim, em Judá, pelo que chamaram a este lugar Maanedã até ao dia de hoje. Eis que está por detrás de Kiriat-Jearim. E dali passaram a montanha de Efraim e vieram até à casa de Mica. Vou parar só aqui um bocadinho para explicar o que é que se passou aqui. Vieram alguns a espiar a terra, passaram em casa de Mica e viram lá o levita, em casa de Mica. E perguntaram ao levita, pediram ao Mica para consultar o Senhor e para eles dizer se iriam prosperar o caminho que levam. Ele disse que sim. Então eles foram, viram a terra, ela era boa, e vieram dizer aos seus irmãos, vamos tomar esta terra que ela é boa para nós. Porque era isto que era suposto eles fazerem. Eles conquistarem território da terra que o Senhor lhes tinha prometido. Porque na altura em que foi feita a partilha da terra prometida pelas várias tribos, nem todas as cidades estavam conquistadas. Era suposto alguns deles, algum território, ser ainda conquistado. E nós sabemos que alguns não conseguiram conquistar todo o território que lhes estava prometido e isso foi-lhes trouxe-lhes grandes dificuldades. Então ia chegar à casa de Mica. Então continua a passagem. Então responderam os 5 homens que foram espiar a terra de Laís e disseram aos seus irmãos, sabeis vós também que naquelas casas há um éfode e terafins e uma imagem de escultura e uma de fundição? Vê depois agora o que haveis de fazer. Então foram para lá e vieram à casa do mancebo, o levita, em casa de Mica, e o saudaram. E os 600 homens que eram dos filhos de Dan, armados de suas armas de guerra, ficaram à entrada da porta. Porém, subindo os 5 homens que foram espiar a terra, entraram nela e tomaram a imagem de escultura, o éfode e os terafins, e a imagem de fundição, ficando o sacerdote em pé à entrada da porta, com os 600 homens armados que estavam armados com as armas de guerra. Entrando eles, pois, em casa de Mica e tomando a imagem de escultura e o éfode e os terafins e a imagem de fundição, disse-lhe o sacerdote, que estás fazendo? E eles lhe disseram, cala-te, põe a mão na boca e vem conosco e sê-nos por pai e sacerdote. É melhor que seja sacerdote da casa de um só homem
do que ser sacerdote de uma tribo e de uma geração em Israel? Então alegrou-se o coração do sacerdote e tomou o éfode e os terafins e a imagem de escultura e entrou no meio do povo. Assim viraram e partiram. E os meninos e o gado e a bagagem puseram diante de si. E estando já longe de casa de Mica, os homens que estavam nas casas, junto à casa de Mica, se reuniram e alcançaram os filhos de Dan. E clamaram após os filhos de Dan, os quais viraram os seus rostos e disseram a Mica: que tens que assim convocaste este povo? Então ele disse: os meus deuses que eu fiz me tomaste, juntamente com o sacerdote e vos fostes. Que mais me fica agora? Como, pois, agora me dizeis que é o que tens? Porém os filhos de Dan lhe disseram: não nos faças ouvir a tua voz, para que porventura homens de ânimo amargoso não se lancem sobre vós e tu percas a tua vida e a vida dos da tua casa. Assim seguiram o seu caminho os filhos de Dan, e Mica, vendo que eram mais fortes do que ele, voltou e tornou-se a sua casa. Só vou fazer aqui uma pequena pausa. O que lemos aqui é que aquela tribo de Dan, aqueles 600 homens, chegaram à casa de Mica e roubaram a sua religião toda. Toda não, porque o mal do seu coração continuava lá. A sua idolatria continuava lá. Vejam aqui o quão amargurado ele ficou por lhe tirarem o éfode dos terafins, a imagem de escultura, a imagem de fundição e ainda por cima o sacerdote. E eles disseram: não te metas connosco porque senão vais acabar morto. Porque Mica era só ele e mais alguns vizinhos. Eu tinha dito há 3 semanas que provavelmente ele morava um pouco isolado e não tinha muitos vizinhos. Afinal tinha vizinhos, tinha vizinhos, os que estavam nas casas junto de Mica. Ou seja, havia pessoas ali à volta de Mica e nenhum deles tinha sido capaz de dizer: Mica, o que é que estás a fazer? Que ideia é esta tão contra a lei de Deus que tu meteste na tua cabeça de fazer imagens de escultura e de fundição aqui em tua casa e pensares que estás a adorar a Deus? Ninguém foi capaz. Tanta gente, pelo menos algumas famílias, provavelmente, e ninguém foi capaz de dizer: Mica, isso é má ideia. Provavelmente também estas pessoas, já há várias gerações, tinham abandonado o estudo da Palavra de Deus, a leitura da lei de Deus, e tinham-se dedicado àquilo que parece direito aos seus olhos. Então a história continua. Versículo 27. Eles, pois, tomaram o que Mica tinha feito e o sacerdote que tivera, e vieram a Laís, um povo quieto e confiado, e o feriram ao fio da espada e queimaram a cidade a fogo. E ninguém houve que os livrasse, porquanto estavam longe de Sidom, e não tinham que fazer com ninguém, e a cidade estava no vale que está junto a Bet-Reob. Depois reedificaram a cidade e habitaram nela. E chamaram o nome da cidade Dan, conforme ao nome de Dan, seu pai, que nascera a Israel. Sendo, porém, dantes o nome desta cidade de Laís. E os filhos de Dan levantaram para si aquela imagem de escultura. E Jonatas, filho de Gerson, filho de Manassés, ele e os seus filhos foram sacerdote da tribo dos Danitas até ao dia do cativeiro da terra. Assim, pois, a imagem de escultura que fizera Mica estabeleceram para si todos os dias que a casa de Deus esteve em Siló. Ora bem, quero tirar aqui algumas lições sobre a continuação desta história. Mica, de facto, tinha-se deixado envolver pelo pecado da idolatria, não tinha noção, creio eu, não tinha noção da gravidade do seu pecado, porque termina o capítulo 17 dizendo: agora sei que o Senhor me fará bem, porquanto tenho um levita por sacerdote. E logo a seguir vêm aqueles homens e roubam-lhe tudo aquilo que ele tinha, tudo aquilo em que ele tinha posto o seu coração. Algo, ainda por cima, errado. Como eu vos disse há pouco, esta tribo procuravam um espaço maior para habitar, porque eles eram bastantes, e estes 600 homens estavam à procura de um sítio melhor para habitar, porque o sítio que tinham não era pequeno. Eles moravam um pouco longe desta terra de Laís. A tribo de Dan estava mais ou menos no sul, centro-sul da Terra Prometida, e esta cidade de Laís, mais tarde chamada Dan, ficava já bem no norte da terra de Israel.
Tanto que há muitas vezes a expressão, não sei se quem está mais familiarizado com a Bíblia conhece a expressão, que todo Israel foi convocado desde Dan até Berseba. Ou seja, Dan até Berseba era como de, sei lá, Viana do Castelo a Vila Real de Santo António, para nós chamarmos o país todo. E Dan era mesmo lá no norte. Reparem que eles falam dos Sidónios. Os Sidónios já eram bem lá no norte. Então eles foram procurar um sítio para habitar. E passaram em casa de Mica. E viram este levita que estava a exercer erradamente funções de sacerdote num culto errado. Ou seja, estava a fazer tudo errado. E perguntaram, eu disse na altura que este homem era na verdade um mercenário, porque pagaram-lhe para fazer uma coisa que ele deveria ter consciência de que estava errada e ele alinhou. E perguntaram, vemos aqui que eles repararam, ouviram a voz do mancebo, perceberam provavelmente que é um sotaque que ele não era daquela zona, pareceu-lhes um sotaque próximo daqueles que eles conheciam lá mais para o sul, e perguntaram, o que é que estás aqui a fazer? Ele explicou, e perguntaram-lhes, versículo 5, ora pergunta a Deus para que possamos saber se prosperará o caminho que levamos. E disse-lhes o sacerdote, ide em paz, o caminho que levardes está perante o Senhor. Ele disse a estes homens exatamente aquilo que eles queriam ouvir. Eu duvido que ele tenha consultado o Senhor. Aliás, tenho a certeza de que não consultou o Senhor. Porque ele não estava a fazer culto a Deus. Deus não o ouviria, certamente. Alguém que está a exercer um culto de demónios, a adorar ídolos, vai perguntar a Deus, Deus, o que é que queres que eu faça? Nem vemos aquilo que ele tenha feito. Mas ele fez aquilo que um verdadeiro mercenário faz para com a sua audiência. O que é que faz? Tu queres ouvir isto? Está bem, eu digo. Tu queres ouvir que mesmo estando a viver em pecado, estás bem? Sintas bem aqui? Ele diz isso. Por isso é que nós temos mesmo muitas chamadas igrejas, e igrejas muito mais frequentadas em número do que esta, em que a questão do pecado é evitada, o inferno, a condenação, são temas pouco populares e preferem pregar uma mensagem mais que satisfaça mais o ego das pessoas que ouvem. Pregam um Jesus, como eu também já tive a ocasião de dizer aqui, pregam um Jesus que nem precisava ter morrido. Alguns que pregam um Jesus que é alguém extraordinário que vem para nos ajudar a resolver os problemas da nossa vida. Mas um Evangelho que não fala do problema do pecado que as pessoas têm, todo homem tem, o problema do seu pecado que o separa de Deus e que precisa do Senhor Jesus Cristo da morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo, a obra redentora do Senhor Jesus Cristo, para se reconciliar com Deus. Não falando de pecado, também não é preciso falar da morte e da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Não é preciso. Se não há pecado, para que é que eu preciso do Senhor Jesus Cristo? Não preciso nada. Mas há esta mensagem, que depois misturar ali um bocadinho de Jesus pelo meio, mas é muito humanismo, uma pitada de cristianismo, e as pessoas as igrejas têm nome de cristão, mas se ouvirmos com atenção, vemos como está o Evangelho da graça de Deus a ser pregado verdadeiramente. Há ali um entretenimento cristão, um entretenimento evangélico, e as almas partem para a eternidade sem ouvir. Porque há estes mercenários que dizem às pessoas exatamente aquilo que elas querem ouvir. E isto é aquilo que o apóstolo Paulo diz a dada altura, em Gálatas 1, se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Não seria servo de Cristo. E há muitos que o fazem. Não servem a Cristo porque querem agradar a sua plateia. Há alguns porque o seu sustento depende daquilo que as pessoas que estão a ouvir contribuem. E provavelmente não será boa ideia entrar em assuntos que possam ser desagradáveis. Eu, por exemplo, eu não sei, sinceramente não sei, se o Presidente dos Estados Unidos, que é uma pessoa a nível pessoal, nada recomendável, eu não sei se ele se reúne em alguma igreja, não sei.
Mas eu não gostava de estar no lugar de alguém que tenha, e quem diz ele, diz outra pessoa qualquer, de um líder religioso de uma igreja onde ele fosse. Eu teria de dizer, olha, teria de dizer coisas bastante desagradáveis para ele. Para ele, ou para... É um exemplo fácil de dar. Uma pessoa que já casou várias vezes, que foi infiel às várias mulheres que teve e que diz que não precisa de se arrepender do que já tenha feito, não precisa de confessar os seus pecados. É uma pessoa muito pouco recomendável. Eu não sei como é que seria se eu estivesse na minha igreja. E principalmente se ele contribuísse. Seria complicado. E quem diz? Ele diz dava-nos jeito de ter aqui, não precisemos disso, mas se tivéssemos aqui uma pessoa bastante rica, mas tivesse uma vida moral muito pouco recomendável, nós iríamos dizer, e vai em paz, o caminho que levas está perante o Senhor. Iríamos dizer isso? Iríamos dizer, tu estás a viver em pecado. Precisas de reconciliar com Deus. Porque senão, o caminho que tu levas é o caminho da morte. O caminho da perdição. Infelizmente, são poucos aqueles que têm essa coragem. Infelizmente, não temos esse problema. Não temos esse problema de... Mas se o tivéssemos, teríamos de dizer. Se tivéssemos aqui alguém numa situação destas, teríamos de ter a coragem de falar, de dizer, o caminho que tu levas não está perante o Senhor. E temos de ter essa coragem de dizer que seja quem for que não esteja bem, precisa de se reconciliar com Deus. Então, mas este homem disse, de facto, aquilo que eles queriam ouvir. E eles foram a esta cidade, e esta é a primeira lição que eu queria tirar. Cuidado com dizermos às pessoas apenas aquilo que elas querem ouvir. Isso não é servi-las, isso é ser daqueles doutores que nos últimos tempos serão amontoados por aqueles que têm comichão nos ouvidos e querem que lhes falem de acordo com as suas próprias concupiscências. Porque para cada pessoa que quer ouvir uma determinada coisa, de certeza que vai aparecer alguém que lhe vai pregar exatamente essa coisa. Seguindo, estes homens foram vigiar a terra de Laís. E viram que o povo que havia, versículo 7, e viram que o povo que havia no meio dela estava seguro, conforme ao costume dos sidónios, quieto e confiado. Nem havia possessor algum do reino que por coisa alguma envergonhasse alguém naquela terra. Também estavam longe dos sidónios e não tinham que fazer com ninguém. Esta cidade não pertencia. As pessoas que ali habitavam não eram do povo de Israel, eram daquelas cidades que era suposto a nação de Israel expulsar, mas eles nem sequer estavam, não pertenciam a Israel, mas também estavam longe dos sidónios, estavam longe dos sidónios, não moravam ali perto, mas tinham os costumes deles. E era uma terra confiada e não tinham que fazer com ninguém, estavam ali completamente isolados. E eu quero chamar aqui a atenção para o seguinte. Há pessoas, mesmo crentes, que acham que ninguém tem nada a ver com a sua vida. A igreja não tem nada a ver com aquilo que eu faço. Eu vivo a minha vida da minha maneira e não quero que ninguém se meta na minha vida. Isso é um caminho para a destruição. É um caminho para a destruição. Nós vemos o que aconteceu a esta cidade. Vocês já leram comigo o resto desta passagem e viram o fim desta cidade. O fim desta cidade foi... Versículo 28. E ninguém houve que os livrasse, porquanto estavam longe de Sidom, e não tinham que fazer com ninguém. E a cidade estava no vale. Se eu estava lá no vale, ninguém via. Ninguém pôde ajudar. E se algum de nós se começa a afastar da comunhão com os crentes e começa a pensar, não, eles não têm nada a ver comigo, eu sou independente, não tenho que dar satisfações a ninguém, o fim pode ser este. A Bíblia diz, é melhor serem dois do que um, porque se um cair o outro levanta. E outras aplicações sobre as vantagens de serem dois do que serem um. E nós, quando estamos em igreja, estamos mais protegidos. Nós vemos como quando
um leão, e Pedro fala-nos disso, quando um leão quer atacar uma presa, procura quem? Não procura o sítio onde estão todos. Procura sempre alguém que fique para trás, ou que se isole, e caça esse. E se nós cometemos este erro crasso de nos isolarmos, de pensarmos que ninguém tem nada a ver connosco, de pensar que temos algum problema e ninguém tem nada a ver com ele, não queremos pedir a ajuda de ninguém, poderá vir o dia em que, no dia mau, e não temos ninguém que nos socorra. Por isso, muito cuidado com esta ideia perigosa de pensar que ninguém tem nada a ver com a minha vida. Porque a Igreja tem muito a ver com a nossa vida. Porque quando e é uma coisa grave que se passa, e que não deve acontecer, mas que pode acontecer, que é pode acontecer comigo, pode acontecer com qualquer um de nós. Nós vivemos de forma a que não temos consciência de que aquilo que fazemos pode prejudicar a Igreja. Nós somos, o apóstolo Paulo fala disso, nós somos membros do corpo de Cristo. E quando um de nós padece, o que acontece ao corpo? Todo o corpo padece. E fico triste, muito triste mesmo, quando vejo pessoas tomarem atitudes, basicamente a dizer, eu faço o que quero, ninguém tem nada a ver com a minha vida, mas isso não é a atitude de um crente. Um crente, quando toma uma decisão, deve pensar, o que eu vou fazer é para satisfazer apenas os meus caprichos, os meus interesses, ou para o bem da Igreja. E por vezes há decisões que eu posso tomar, que vocês podem tomar, que um crente pode tomar, que basicamente não tem em conta o interesse da Igreja. O Senhor nos livre disso, já vi pessoas a tomar esse tipo de decisões, provavelmente eu já o fiz, e se porventura o fizer, eu espero bem que haja alguém que estas pessoas não tinham. Sabem o que é que estas pessoas não tinham? Nem havia possessor algum do reino que por alguma coisa envergonhasse alguém naquela terra. Ou seja, eles não tinham ninguém que, quando alguém agia mal, chamasse a atenção. Não havia ali rei, não tinha mesmo rei. Cada um fazia, mesmo dentro daquela cidade de Laís, era um bocadinho uma réplica do que era a nação de Israel. Não havia rei e cada um fazia o que queria. E ali também, eles faziam o que queriam. Não havia possessor algum do reino que por alguma coisa envergonhasse alguém naquela terra. Ninguém chegava a dizer, olha, tu estás a fazer mal, não havia. Não havia ninguém, isto faz lembrar o que aconteceu com Davi, que tinha um filho, que se comportou muito mal. Qual era? Há dois, não é? Absalão, mas teve outro. Teve outro também, mas teve outro ainda que era o Adonias. E o Adonias, o Adonias quis ser rei. E ele, a dada altura, diz, não tenho agora presente a passagem, mas a dada altura disse, deixem-me ver que eu tenho isso aqui, eu agora perdi a passagem. Exatamente. Primeiro livro dos Reis, João 6. Este Adonias fez parecido com o que fez o seu irmão Absalão, que tentou roubar o reino ao seu pai. E então este rei Adonias disse, primeiro livro dos Reis 1:5, então Adonias, filho de Agite, se levantou dizendo, eu reinarei, e preparou carros e cavaleiros e 50 homens que corressem diante dele. E nunca seu pai o tinha contrariado, dizendo, porque fizeste assim? E era ele muito formoso de parecer, e Agite o tivera depois de Absalão. Nunca o seu pai, imaginem ao ponto que se pode chegar quando um pai não disciplina o seu filho. Quando um pai deixa a educação do seu filho só para a mãe ou para outros o fazerem.
Nunca seu pai o tinha contrariado dizendo: por que fizeste assim? E vemos o seu fim. O seu fim foi revoltar-se contra o seu próprio pai. E aqui nesta terra de Laís, não havia um rei que viesse e dissesse: por que é que estás a fazer assim? Estás mal. Estás a agir mal. E nós precisamos, e é importante que o tenhamos, e temos, pela graça de Deus, responsáveis na igreja e também nas famílias, pessoas que são capazes de chegar à beira de quem não se está a comportar bem e dizer: por que fazes assim? E reparem que é a pergunta mais correta de fazer, não é? O que estás a fazer está mal. Não é? Porquê é que fazes assim? Explica-me. O que é que está por detrás desta tua atitude? Mais do que censurar, dizer: não, tu estás a fazer mal, é pecado, porque isto... Não, explica-me. Fala como se fala uma pessoa adulta. O que é que se passa? Porquê é que estás a agir assim? Infelizmente, Absalão não teve no seu pai essa pessoa. E cada um de nós saiba ser, aqueles que têm filhos, saiba ser assim. Procurar contrariar os seus filhos, quando é preciso. Como um livro que tenho, que é: diga não aos seus filhos. Por vezes dizer não aos filhos é das melhores coisas que eles podem ouvir. E infelizmente Davi não fez isso. Infelizmente estes habitantes da cidade de Laís não tinham ninguém que lhes dissesse: porquê é que fazes assim? Só mais um pensamento sobre esta passagem. Primeiro, um mercenário dirá muitas vezes, ou quase sempre, ou mesmo sempre, aquilo que o público-alvo quer ouvir. É importante que tenhamos líderes na igreja, líderes na família. É importante até que tenhamos amigos que nos perguntem: porquê é que estás a agir desta maneira? Porque esses são os verdadeiros amigos. Os amigos não são aqueles que nos fazem sentir bem sempre com aquilo que nós fazemos. Imagina, eu quero ter alguém que nos dissesse sempre, nos apoiasse sempre naquilo que nós fazemos. Imagina, eu quero sempre onde andassem, terem uma bancada parlamentar atrás de vocês, quando vocês estão a discursar, estivessem a dizer: apoiado, muito bem, que é o que eles fazem no Parlamento. Dizem sempre bem. Não importa o que estejam a dizer, estão sempre a apoiar. Imagina, eu quero nós termos amigos sempre, que agissem sempre dessa maneira. Era terrível. Isso era quase como... Se calhar sentíamos-nos bem, gostávamos. Isso era quase como nós não termos um problema de saúde, que seria grave, de nunca sentir dor. Se calhar nós gostávamos. Era bom não sentir dor, não era? Somente quem tem problemas de saúde e com dores crónicas, seria bom. Mas a dor é importante, porque nós sabemos quando é que há perigo. E nós precisamos também de amigos, precisamos de familiares, precisamos dos líderes, dos responsáveis da nossa igreja, que nos digam quando estamos a agir mal. Infelizmente, nem Adonias, Absalão também não teve, o mesmo pai, a mesma mãe, e estes habitantes da terra de Laís também não tinham. Não tinha ninguém que os censurasse, que os pusesse em vergonha. O César: tu agiste mal. Seguindo, estes homens voltam para a sua terra e dizem: vamos lá tomar esta terra que é fácil. Ninguém... vai ser uma conquista fácil. E de facto foi. E quando chegaram à casa, passaram pela casa de Mica e roubaram tudo o que ele tinha lá, da sua religião. E nós vemos o sacerdote, versículo 18. Entrando eles, pois, em casa de Mica, e tomando a imagem de escultura e o éfode e os terafins e a imagem de fundição, disse-lhe o sacerdote: que estás fazendo? E eles disseram: cala-te, põe a mão na boca. E vem connosco, e sendo-nos por pai e sacerdote. É-te melhor que sejas sacerdote da casa de um só homem, do que ser sacerdote de uma tribo e de uma geração em Israel? O que é que este homem pensou? Não, isto não pode, eu não vou fazer isto. Eu não vou trair
a pessoa que confiou em mim para estas funções. Não, o que é que faz um mercenário? Então alegrou-se o coração do sacerdote. E até foi ele próprio, tomou o éfode, os trafins e a imagem de escultura, e entrou no meio do povo. Ou seja, de um momento para o outro, já estava ali super bem integrado. Vejam como age o mercenário. A pessoa que anda à procura de apenas de satisfazer a si própria as suas necessidades, a sua vontade. Surgiu uma situação melhor, lá foi ele. Não há aqui verdadeiramente uma vocação neste homem. Eu quero servir a Mica porque ele me pediu e me acordou comigo que eu fosse por pai sacerdote. A primeira vez que este homem aparece, o que é que lemos? Que ele andava à procura de quê? Qual era a palavra? Comodidade. Comodidade. À procura de um lugar confortável. E encontrou. Depois encontrou melhor. E lá vai ele. Isto parece mais vezes expressões que eu já ouvi daquelas pessoas que sentem o chamado do Senhor para ir para um sítio. E depois, passado algum tempo, já sentem o chamado do Senhor para ir para outro sítio. E andam aqui. É melhor não usar esse tipo de expressões. Melhor eu acho que posso ser útil neste lugar. E depois, se porventura ou puder ser útil noutro lugar, tudo bem. Mas que não seja o material a guiar. Não seja, neste caso, o ser muito mais gente, uma tribo inteira, em vez de uma família, a guiar as nossas decisões. Este levita, que creio eu que se chamava Jonatas, que fala ali no final do capítulo 18, este homem deixou algo que estava errado em casa de uma família e foi ajudar a introduzir a idolatria nesta nação, nesta tribo de Dan. E reparem o que acontece depois. Mica tentou recuperar aquilo que era seu, não é? 24. Os meus deuses que eu fiz me tomaste, juntamente com o sacerdote e vos fostes. Que mais me fica agora? Então roubou e viu que não era possível recuperar o que tinha e voltou para casa. Reparem como é que termina este capítulo. Que eles, Gerson, o filho de Manassés, ele e os seus filhos, versículo 30, foram sacerdotes da tribo dos Danitas até o dia do cativeiro da terra. Ou seja, isto continuou, prolongou-se, até quando? Ao cativeiro da terra. Quando é que foi o cativeiro da terra? Quando a nação de Israel, a parte norte, foi levada em cativeiro para a Síria. Milhares não, mas centenas de anos depois. E nós, já falei da outra vez, que o próprio Jeroboão, o primeiro rei do norte, do reino do norte, foi um rei idólatra. E depois todos os outros a seguir foram. E isto aconteceu quando? Versículo 31. Assim, pois, a imagem de escultura que fizera Mica, estabeleceram para si todos os dias que a casa de Deus esteve em Siló. Ou seja, havia um lugar indicado para adorar a Deus. O que é que estas pessoas preferiam fazer? Seguir o seu próprio caminho. Seguir um caminho da idolatria. Meus irmãos e amigos, vemos aqui, nestes dois capítulos, nesta história que provavelmente há um mês não conheceriam tão bem, espero que agora o conheçam um pouquinho melhor, como o coração do homem se pode deixar enganar a este ponto. Quando em que estão a fazer tudo mal, tudo contrário ao que diz claramente a palavra de Deus, e achavam que estavam muito bem, e depois o seu problema era que roubaram tudo aquilo que ele tinha para aquele culto pagão, e como esta tribo se deixou levar pela idolatria. Pensavam que estavam a levar uma grande coisa e
aquilo que eles levaram com eles foi a sua própria ruína espiritual. Porque enquanto havia, durante todos estes anos em que eles tiveram este culto pagão, havia e sempre houve o lugar indicado para adorar o único Deus vivo e verdadeiro. E eles estavam a adorar o quê? Aquelas imagens de escultura. E muito cuidado também com este pensamento perverso de ninguém tem nada a ver com a minha vida. Eu sou independente. E de não nos deixarmos admoestar. É muito importante que nos deixemos admoestar. Saber receber uma repreensão. Mesmo e principalmente se ela não for fácil de aceitar. Porque é mais prova de amor de alguém dizer-nos, olha, o caminho que estás a seguir não é bom. Do que alguém vir dizer. Dizer o quê? O caminho. É extraordinária esta pergunta. Vai em paz. O caminho que levas está perante o Senhor. Porque isto é o que as pessoas querem ouvir. Mas uma frase destas não serve de ajuda a ninguém. Não serve de ajuda a alguém que está a agir mal. Se calhar é aquilo que ela quer ouvir. E provavelmente se nós dissermos, olha, não é boa ideia, o caminho para onde está a agir não é boa ideia. Provavelmente a pessoa não vai gostar daquilo que nós vamos dizer. Se calhar vai depois perguntar a outra pessoa, que se calhar lhe vai dizer aquilo que ela quer ouvir. Mas que não seja da minha boca que alguém que está mal vai ouvir, estás bem. Mas eu não quero passar mais da hora, porque senão depois algum irmão vai ter de me censurar por demorar tempo a mais e aí eu vou ter de aceitar. Mas